pesar na nossa vida, no nosso coração. No nosso Amazonas, nós temos gente que não conhece a história de Jesus. Nós temos muita gente que não conhece a história do Jardim do Éden. O nosso folheto colorido está lá, Jardim do Éden. O que você lembra quando lê esse nome, essa expressão, essa palavra, esse nome? Jardim do Éden. Não sabe da história do Éden. Então nós temos uma tarefa, e essa tarefa está sobre os nossos ombros. E até que Jesus volte, essa é a tarefa número 1. Irmão, se tem algo importante a ser feito nesse mundo, é levar uma pessoa à salvação. Quando eu preguei aqui sobre montões e montões, era para isso, para que aqueles montões pudessem ajudar pessoas a encontrar salvação. Então, os amados irmãos não podem ter outra missão que seja mais prioritária do que esta: levar alguém a Cristo. Eu ouvi uma história, não confirmei, mas falaram que há uma estatística de que 65% de quem entra no seminário para se tornar pastor nunca levou uma pessoa a Cristo. Essa é uma tarefa da igreja, é uma tarefa minha e de vocês. O que é interessante, eu gosto de falar isso o tempo todo. Deus, ele tem milhões e milhões de anjos, talvez bilhões de anjos, mas esses anjos não têm a competência para levar pessoas a Cristo. Não tem. Eles ficam lá. O texto de Pedro diz que eles ficam meio que assim debruçados, querendo entender como é esse negócio chamado igreja. Irmãos, essa é uma tarefa nobre. É um privilégio que é meu e que é teu, de levar pessoas a conhecer Jesus Cristo. Eu não sei quantas pessoas nesses 25 anos você particularmente levou a Cristo. É claro que a gente leva pessoas a Cristo em parceria. A nossa oferta missionária, o nosso dízimo, tudo isso é a nossa parceria para levar pessoas a Cristo. Agora, quantas você teve o privilégio de ouvir dele pela primeira vez? Eu quero Jesus na minha vida. Então, essa é uma tarefa nossa. E qualquer adolescente junior pode fazer isso. Existem atividades, métodos, folhetos claros e fáceis e simples de serem manuseados. A Convenção Batista do Amazonas, ela tem um monte de projetos nos quais a igreja pode se envolver. Tem projeto para abrir igreja na BR-319 e outras BRs. Tem um projeto chamado Boa Viagem, Boa Leitura. Eu quero ver essa multidão aqui da Igreja Batista Novo Horizonte um dia conosco, num sábado de manhã ou qualquer outro dia, um feriado, lá no Rodway, entregando a literatura, porque o projeto é esse, é levar uma literatura para quem vai viajar. O cidadão vai passar 3 dias viajando, aí ele vai receber uma literatura e ele vai ler. E ele pode se converter lendo aquele texto, porque a fé vem pelo ouvido. Uma leitura é como se ele estivesse ouvindo o texto. Então, quando vocês ouvirem falar desse projeto, Boa Viagem, Boa Leitura, se anime para isso. Tem outro projeto que o irmão pastor Silvio Lourenço vai gostar também. É um que diz assim, o título é esse: Evangelismo Pessoal para Todos e em todo. Irmãos, evangelismo pessoal é uma marca nossa, dos batistas. Todos os segmentos que evangelizam por aí nas ruas, em casa, grupos pequenos, todos eles aprenderam com os batistas. Então é uma honra e é um privilégio nós despertarmos isso.
evangelismo pessoal para todos e em todo o tempo. Eu estive agora há 4 dias em Terra Preta, pregando para as comunidades indígenas de lá. É interessante, lá só tem uma igreja e não entra outra. É só uma igreja evangélica e eles são muito animados. Aí eu tive a oportunidade para ensiná-los como pregar o evangelho. Aí eu mandava eles acionarem o cronômetro e eu ensinei como pregar o evangelho quando você está comprando pão. É uma oportunidade maravilhosa. Você fala de Jesus Cristo, o pão da vida, em 1 minuto e 10 segundos. E a pessoa fica lá assim, arregalada, com o olho assim. Aí, quando a gente vier aqui, Silvio vai marcar, nós vamos dar essas técnicas todinha, esse meio de falar. Aí você vai sair, vai falar uma vez, vai voltar muito alegre e vai querer falar de novo, de novo. E quando a primeira pessoa falar para você, olha, eu quero Jesus na minha vida, aí você vai ficar muito contente. Que não existe uma notícia melhor nesse mundo, eu não creio que tenha, do que alguém chegar e falar assim, olha, eu entreguei minha vida a Jesus por causa de você. Irmãos, isso é o máximo. É o máximo. Então eu fiquei muito feliz com esse tema, só Jesus salva. Aí eu pensei comigo, eu vou falar de Jesus Cristo, o único que pode salvar. Mas quem é que tem condições de falar desse Jesus? Quem é suficiente para falar desse ser tão precioso? O poeta falou o seguinte: as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a minha eterna gratidão. Ele não pode expressar sua gratidão. Milhões de anjos reunidos não poderiam expressar essa gratidão. E quantos milhares e milhões de anjos seriam suficientes para falar do nome de Jesus, dessa preciosidade? Irmão, Jesus Cristo é o ser que nós deveríamos olhar para ele com uma reverência tamanha, porque ele está muito acima da nossa compreensão. Esse Jesus não é um coleguinha nosso. Esse Jesus, ele é o Criador de todo o universo. Ele criou tudinho. A Bíblia diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é o Criador de tudo. A Bíblia diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Então ele é o mais sábio dos sábios. Ele é Criador. E tem um detalhe, ele é o sustentador de toda a sua criação. O universo inteiro está sob o controle dele. É na mão dele que está toda a humanidade. Você que me ouve, você está na mão dele. O teu coração está aí batendo, é por causa dele. Se você ainda consegue respirar, é ele, é Jesus Cristo operando em sua vida, sustentando a sua criação. E não importa se você já entregou a vida a ele ou não, ele está sustentando você. Eu estava lendo um texto em Marcos e lá está escrito o seguinte: ele fez uma pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Aí eu fiquei pensando nisso, Senhor. O Senhor fez uma pergunta, eu
o Senhor não respondeu. Aí eu tentei dar uma resposta, falei com alguns amigos, desafiei alguns, pensei de um jeito, depois eu pensei de outro. Eu falei, não, perdoar pecados é muito mais difícil, porque envolve a morte de Jesus. Deus só pode perdoar alguém porque Jesus um dia morreu. Ah, mas antes de Jesus morrer, ele mesmo já tinha perdoado alguém? Sim, porque ele iria morrer. Não sei quem aqui leu o Manancial. Todo dia lá na convenção a gente lê o Manancial e ora. Aí teve um dia que foi sobre Samuel. Samuel foi lá, o povo ia para a guerra contra os filisteus. Aí consultaram Samuel, se prepararam para a guerra. Aí o texto fala o seguinte, que o Samuel pegou um animal, um cordeiro, um cabrito, eu não lembro que tipo de animal era, e tinha um detalhe, que ainda mamava, e ofereceu em holocausto. Aí teve a batalha e o povo saiu vitorioso. Aí depois da leitura eu tinha a minha oportunidade de falar alguma coisa. Eu falei, olha, a coisa mais importante nesse texto todinho é esse animal, é esse cordeiro que mamava e que foi toda vitória, toda alegria, toda segurança, todo bem-estar que um ser humano tem em sua vida é por causa desse cordeiro. Esse cordeiro é o que apontava para Jesus, é o símbolo, é Jesus. Aí eu pensei e repensei sobre qual é mais importante, perdoar pecados ou dizer ao paralítico, levanta e anda. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: ambas as coisas demandam o mesmo poder. Se não fosse Jesus Cristo com sua morte na cruz, Deus não poderia permitir que o homem sequer respirasse. Se não fosse esse Cordeiro de Deus, a ira de Deus, ela seria derramada automaticamente sobre toda a humanidade. Só há uma coisa que freia a ira de Deus sobre homens e mulheres pecadores: é o Cordeiro que foi morto. Se Deus está protelando, segurando a sua ira, demorando, como alguns pensam, a derramar sua ira sobre pecadores, é por causa desse Cordeiro. É Ele o freio, é Ele o anteparo, é Ele que faz Deus segurar sua ira sobre pecadores. Então, quando nós optamos por um tema desse, só Jesus Cristo salva, é a mais pura verdade. Só Ele pode salvar. O texto de 1 João 2,2 diz o seguinte: que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Isso quer dizer o seguinte: propiciação é como se Deus estivesse irado, querendo derramar sua ira, porque o pecado é uma ofensa terrivelmente grande contra Deus. E Ele está irado, pronto para derramar sua ira. Aí, alguma coisa é feita que Ele fica apaziguado. Não. É Jesus. Então, por causa do que Jesus fez, Deus permite que toda a sua criatura possa andar, caminhar. Alguns continuam ofendendo a Ele,
maltratando ele, mas por causa desse cordeiro, Deus está pacientemente aguardando. Irmãos, nós não temos suficiência para falar tudo o que precisa ser dito sobre Jesus Cristo. Mas eu quero tratar desse assunto com um texto de 2 Pedro, capítulo 3. Primeiro, antes de nós irmos para o texto, eu já comecei falando quem é esse Jesus para ele receber esse título de só ele ser o Salvador. O texto é muito claro: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. E o texto de Timóteo confirma essa ideia. O texto de João, capítulo 14, 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Confirma essa ideia. Então, quem é esse Jesus para ele receber esse título? Jesus, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. É uma triunidade. Esse Jesus, ele tem tudo que a divindade tem. Ele é autoexistente, ele é eterno, não teve princípio nem fim. Aquele nascimento ali da Virgem Maria, aquele foi um momento na história em que o ser eterno Jesus, o Verbo eterno que sempre existiu, assumiu a natureza humana. João 1,14 dizia: o Verbo se fez carne. Ele não tinha carne. Aí um dia na história ele passou a ter carne. Ele se tornou um como nós, por causa de uma necessidade. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Esse Jesus, ele é primeiro e último, igual o Pai é primeiro e último. Ele é alfa e ômega, igual o Pai é o alfa e ômega. Ele é o noivo, assim como o Pai também é o noivo. No Antigo Testamento, Deus, o Pai, é o noivo. Israel é a sua noiva. No Novo Testamento, a noiva pertence a Jesus. Ele é o noivo. Então esse Jesus é tudo isso. Ele é o grande capitão. Ele é o grande comandante. Josué estava lá, aí viu um guerreiro. Estava se preparando para a conquista de Canaã. Estava se preparando para conquistar a cidade de Jericó. Aí de repente ele vê um soldado. Devia estar aparentando ser um guerreiro. Aí o Josué olha para ele e pergunta: você é por nós ou é pelos nossos inimigos? Aí ele responde: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aí logo no outro capítulo ele passa a dar instrução a Josué: é do nosso Senhor, numa pré-encarnação. Então esse Jesus é tudo isso. Ele é grandioso demais. Nós deveríamos todo dia nos prostrar diante dele em fervente oração e devoção. Essa reunião, ela não pode ser um parênteses na nossa vida para falar dele, da vida dele, que ele tem poder para salvar. A nossa existência é para fazer esse nome sempre grande. Eu estava durante um tempo ensinando a minha igreja qual é o sentido da vida. Aí eu perguntava para um e para outro: qual é o sentido da vida? Irmãos, enquanto a pessoa não entender que o sentido da vida é glorificar Jesus Cristo, ela estará fora do foco da sua existência. Nós existimos para isso, para promover a glória do nosso grande Deus.
Então, vamos ao texto de 2 Pedro, capítulo 3. Já falamos sobre quem é Jesus, o único Salvador. Agora, nesse texto, 2 Pedro 3, versículos 6 a 7, nós encontramos uma alusão a um detalhe. E eu quero dar um título para essa mensagem, que é o seguinte: só Jesus Cristo salva, hoje e no fim dos tempos. Muita gente, quando as coisas estiverem ficando difíceis, porque nós vamos ver no texto sagrado o apóstolo Pedro dizendo o seguinte: os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há serão desfeitas. Então Deus vai destruir tudo. Os elementos da natureza serão derretidos. Os irmãos sabem quantos graus são necessários para derreter, por exemplo, o vidro, o ferro? Então tudo isso será derretido. É o que Pedro diz. Aí muita gente vai querer, eu quero agora um Salvador. Mas não. Nós devemos querer o Salvador hoje. Porque só Ele pode salvar hoje e só Ele pode salvar no último dia. Mas esperar pelo último dia é uma temeridade, é um risco. Então Jesus é Salvador hoje e só Ele pode salvar hoje. Então aproveite isso hoje. Fale para o seu amigo isso hoje. Não deixe ele morrer sem ouvir isso, que Jesus é o Salvador hoje e só Ele pode salvar hoje. É certo que Ele salvará também a cada um de nós no último dia. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que há um momento de destruição previsto. E a melhor coisa a fazer é estar entrelaçado, em harmonia, em sintonia com este que é o único Salvador, Jesus Cristo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Irmãos, é isso que está previsto. Pode ser daqui a pouco tempo, daqui a muito tempo, mas isso vai acontecer. Então, se há um desfecho na história, um desfecho trágico, um desfecho de destruição, um desfecho de juízo, de condenação, de perdição eterna, o que fazer hoje se só existe um Salvador? Eu tenho que correr para Ele. Eu tenho que dizer logo para Ele: eu quero a tua salvação. Eu trouxe um presente. Eu vou dar esse presente e eu ia dar para um membro da igreja, mas eu vou dar para o pastor Silvio Lorenzki. Pode pegar. Isso aqui é um símbolo, é um cálice que eu costumo dar para quem lê a Bíblia. Quem leu a Bíblia toda tem direito a ganhar um cálice. Depois vocês me procurem que eu vou providenciar um cálice para quem leu a Bíblia toda nesse ano, tá bom? Então eu vou dar aqui para você. Esse é um presente para você, Silvio. É um cálice que representa aquele que lê a Bíblia Sagrada, tá bom? Então se prepare, e foi um presente que eu decidi dar para ele, meu amigo. A melhor coisa do mundo é ter amigo. Então, essas coisas vão acontecer. Há um desfecho aguardando,
há uma tragédia anunciada. Ela será realmente uma tragédia, sim. Então eu preciso correr. Senhor, eu não quero me perder. Vamos avançar. Eu peguei uma anotação de um pastor amigo nosso, os irmãos conhecem ele, Hernande Dias Lopes. Ele diz o seguinte: nesse dia os ímpios serão destruídos. Não haverá escape nem livramento. Eles terão de enfrentar a ira de Deus Todo-Poderoso. Não escaparão do juízo, sofrerão a penalidade de eterna destruição e serão lançados nas trevas exteriores, no lago de fogo, na condenação eterna, pelos séculos dos séculos. Aí ele para um minuto e faz o seguinte: como será terrível esse dia! O mundo oscila como um bêbado, ao mesmo tempo que marcha sério para o grande dia do juízo. Os homens se aprofundam no pecado, escarnecem de Deus, zombeteiramente profanam o sagrado e exaltam o que é vil. Caminham sem pudor e sem temor. Porém, quando chegar aquele dia, ele mesmo, os mais açotados do pecado, tremerão diante de Deus Todo-Poderoso. Como Belsazar e seus convidados se encherão de pavor, e seu riso será convertido em lamento. É uma descrição terrível do que vai acontecer naquele dia.